Já de volta com Cidade Notícias e Cleito Rodrigues vai voltar agora com mais ocorrências policiais do fim de semana. É com você, Cleito. Pois é, Herbert, a gente chega agora para falar sobre os acidentes deste final de semana aqui na nossa região. Eu inicio falando sobre um que ocorreu lá em Cumuruxatiba, distrito que pertence a Prado. Por lá, 3 pessoas se envolveram em um acidente. Infelizmente, uma morreu e outras 2 ficaram feridas. O veículo em que elas estavam acabou capotando. Segundo informações dos sobreviventes, foram socorridos aí por pessoas que passavam ali pela região na hora. Eles foram socorridos à unidade de pronto atendimento de Prado. Olha, já também por lá, em Prado, mas desta vez próximo ao distrito de Guarani, na BA 489, uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas após um acidente que envolveu uma moto e um cavalo que estava ali na pista. Esse cavalo, uma das vítimas conduzia este cavalo quando a moto acabou atingindo aí e infelizmente neste acidente uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas. No distrito de Poço da Mata, em Nova Viçosa, um ciclista de 18 anos morreu e um outro de 22 acabou ficando ferido aí após serem atingidos por um veículo na BR 418. De acordo com informações da PRF, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Já na BA 290, próximo ao povoado de Caxangá, desta vez no distrito de Alcobaça, um veículo saiu da pista e capotou. Os ocupantes deste veículo, de acordo com informações, são 5 pessoas de uma mesma família. Todos eles foram socorridos ao hospital municipal lá da cidade de Alcobaça. Não há informações aí sobre o atual estado de saúde dessas 5 vítimas. E para poder finalizar, eu trago também mais uma notícia triste, infelizmente, Um vigilante de 50 anos que estava internado há 2 meses no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, após ter sofrido, ser envolvido em um acidente de trânsito, infelizmente veio a óbito neste final de semana. Na época, de acordo com informações, a vítima ela estava em uma moto que acabou colidindo contra uma caminhonete na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Teixeira de Freitas. Ele passou esses 60 dias no hospital, internado, tentando se recuperar, mas infelizmente veio a óbito. É com você, Herbert. Bom, agora a gente fala sobre saúde. Depois que você assistir a próxima reportagem, com certeza você vai avaliar as condições do travesseiro que você usa. Vamos rever esse assunto exibido no Cidade Notícias, inclusive com a participação do biomédico que ficou conhecido em todo o Brasil como o Dr. Bactéria. Como tem sido feita a organização e higienização do seu quarto? Travesseiros, colchões, edredons, cortinas, tapetes, tem feito manobras para evitar os ácaros? Criaturas minúsculas, invisíveis a olho nu, mas que causam um transtorno gigante dentro do nosso lar. O primeiro passo é reduzir a umidade. Primeiro a gente precisa colocar uma coisa na cabeça, que o inimigo da nossa casa é a umidade. Tá? A umidade é nossa inimiga. Tá? Por quê? Porque a umidade é amiga dos nossos inimigos, que é o bolor, mofo, e os ácaros. Eles adoram a umidade. Então nós temos que fugir, inclusive a própria avó nossa, ela falava o seguinte, que você deixa a janela aberta para arejar, que quanto mais arejar, mais saúde. O que ele queria dizer, na verdade? Esse arejar significa secar. E aí você fechava tudo, você vai na farmácia, tem um umidificador ambiental. Aí você pega o umidificador, coloca no quarto do seu filho, aí você coloca uma bacia com água, coloca uma toalha molhada, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho e tu acha que o teu filho é uma samambaia, que vai abrir as pétalas. E, na verdade, seu filho não é planta. Ele não pega umidade do ambiente, ele pega umidade da água que ele toma. Então, dá água para ele. A Maria não gosta de cama desarrumada. Já vou levantando e organizando o meu quarto. Não gosto de cama desforrada. Tainá também segue os mesmos passos da Dona Maria, por não saber dos riscos. Ao acordar, já arruma a cama ou deixa aquele tempinho ali? Como é que é assim? Já arrumo a cama, já. Faço tudo, deixo tudo pronto. Entendeu? Não gosto de deixar nada bagunçado, então eu já arrumo logo tudo. Já é costume já, então? Costume. Você sabia que esse ato seu
pode estar contribuindo para que os ácaros eles continuem ali procriando em cima da sua cama? Sério? Não sabia. Se você acordar e já forrar essa cama, o que acontece? Aquela umidade vai permanecer, né? Aí junta com todo o resto de pele que você já deixou naquele colchão, que a hora que você dorme, você vai se esfregando. Olha a quantidade de escamas de pele que você deixa, né? Junta essa umidade, mas você está servindo um banquete para os ácaros. Então você tem que tentar secar o mais rápido possível. Daí você consegue. O ideal seria você deixar o colchão dentro de um protetor, que fosse um saco fechado com zíper, que seja de impermeável por dentro e de algodão por fora. Tá? Isso aqui seria o ideal, né? Se não, você faz isso, fica 1 ou 2 horas esperando para arrumar a cama, só arruma depois de 2 horas, e pelo menos uma vez de 15 dias, você tira o lençol, joga bicarbonato de sódio por todo o colchão, né? Deixa uns 15, 20 minutos, né? Depois você usa o aspirador de pó para aspirar. Só que esse aspirador ele tem que ter um elemento filtrante que tem um nome chamado HEPA, H-E-P-A, né? Que é alta capacidade de eliminação de partículas. Se ele não tiver o HEPA, que é uma grande parte dos aspiradores, sinto muito, você jogou dinheiro fora comprando esse aspirador. Um aspirador desses que não tem filtro HEPA, ele aumenta em 1000 vezes a quantidade de alérgenos do ar. De acordo com o Dr. Bactéria, os ácaros costumam se alojar em ambientes quentes, úmidos e escuros, ou seja, em locais pouco arejados, onde eles conseguem se alimentar e reproduzir. Para se livrar, jamais use travesseiros por mais de 2 anos. O travesseiro, você tem que respeitar o tempo de vida dele. Um travesseiro de 2 anos, se você pegar o peso do travesseiro, você divide por 3 partes. 1/3 do travesseiro é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro. 1/3, quer dizer que é muita coisa. Evite lavá-lo ou colocá-lo no sol. E você nunca pode colocar o travesseiro no sol. Se você colocar no sol, os raios eles vão pegar na superfície, não vão entrar, porque o raio não é penetrante, e lá dentro do travesseiro vai estar com a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. A lavagem ela não é indicada. Por quê? Quem gosta de lavar, faz esse teste. Pega o travesseiro, pesa, lava, depois seca e pesa novamente. Você vai ver que vai ter uma diferença de peso. Essa diferença, o que é? Água que ainda ficou dentro. Pessoas alérgicas devem redobrar a atenção quanto aos cuidados. Tudo que segure poeira não é indicado. Então, carpete, tapete, bichinhos de pelúcia, né? E uma coisa que eu morro de medo para bebês, aqueles móveis de feltro que o pessoal coloca sobre o bebê, aquilo se olha por cima, tem até uma camadinha cinza de poeira. Tá? Aquilo está cheio de ácaro. Essas outras dicas do doutor, as nossas entrevistadas seguem à risca. Minha casa toda, né, é muito arejada. É por questão de saúde, bem ventilada. No quarto eu não tenho tapete, só na minha sala mesmo que tem. E eu sempre arrumo também, não deixo muito tempo. Bom, pela Bahia, muitas notícias. Vamos acompanhar agora os destaques do fim de semana em todo o estado. No norte do estado, uma gestante e um motorista da prefeitura do município de Glória morreram em um acidente na BA-210. O motorista levava a mulher grávida para um atendimento médico em Paulo Afonso quando perdeu o controle do veículo que capotou. 4 pessoas morreram após um carro bater em um ônibus na BR-101. De acordo com a PRF, todas as vítimas estavam no carro de passeio e eram da mesma família. Ninguém do ônibus ficou ferido. Um adolescente de 15 anos morreu afogado na praia de Arimbepe, em Camaçari, no feriado de Natal. A vítima estava acompanhada de familiares. O jovem chegou a ser retirado da água por salva-vidas, mas não resistiu. No Sertão Produtivo, a PRF prendeu um homem por embriaguez ao volante. Ele trafegava na altura do quilômetro 265 da BR-030, praticando direção perigosa quando foi detido. No oeste baiano, uma adolescente de 15 anos foi vítima de estupro coletivo após ser convidada para uma festa de Natal. Os abusos teriam partido dos adolescentes que convidaram a vítima.
A polícia conseguiu apreender um dos jovens e procura por outros 2 supostos envolvidos. Na capital baiana, um veículo caracterizado de trenó foi apreendido após o condutor se recusar a fazer o teste do bafômetro. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, além da recusa ao teste, o veículo não estava com a placa de identificação visível. No Recôncavo Baiano, 6 pessoas foram baleadas em uma festa de Natal. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas participavam de uma festa estilo paredão. Ainda segundo a PM, a festa não tinha autorização para acontecer. Bom, agora a gente volta a falar sobre saúde. O que parecia uma sensação, os números demonstraram que se trata de uma realidade mesmo. Houve um aumento de 25% no total de internações por infarto aqui no Brasil. Isso nos últimos 6 anos, passando de 81.505 casos lá em 2016 para mais de 100 mil em 2022. Esse é o assunto da reportagem que nós vamos rever juntos. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia mostrou que, entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, alta de 158%. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973, aumento de 157%. O envelhecimento e a obesidade estão entre os fatores de risco. Dados do Sistema Único de Saúde SUS mostram que somente nos últimos 6 anos o aumento foi de 25% no total de internações, passando de 81.505 casos em 2016 para mais de 100 mil em 2022. Tem acontecido, né, principalmente depois desses 2, 3 anos da pandemia, a gente tem observado tanto o infarto ou problema cardiológico mesmo em pacientes jovens e os que já têm, né, os adultos, que são a classe de maior risco, principalmente os que são hipertensos, são diabéticos, são sedentários, né, que têm alguma alteração, vamos dizer, do perfil bioquímico das gorduras, né, no sangue. Então, são os fatores que são causais, né, dessas doenças coronarianas ou cardíacas. De acordo com o especialista, a incidência entre o público mais jovem vem aumentando. A adoção de um estilo de vida menos saudável faz crescer as chances. Aumentou muito o sedentarismo, a pessoa, né, como ficou mais em casa, ela ficou abusando muito dos lanches, né, que é feito, né, principalmente agora com a facilidade da entrega, né? Traz de casa, né? Faz o pedido e leva. Então, essa ingestão de alimentos que não são muito saudáveis aumentou muito. E muitas pessoas também, com a própria pandemia, deixaram de fazer o seu controle, né? Procurar o seu médico, fazer os exames de rotina, ficou às vezes só usando a medicação que já utilizava de rotina, os antihipertensivos, antidiabéticos, né? E não fez o controle. E muitos até abandonaram, pela dificuldade de chegar ao médico, eles abandonaram o tratamento. Então, isso aumentou muito o número de casos de infarto, parada cardíaca, crise hipertensiva, AVC, aumentou muito. Sabendo dos riscos, Iracema procura andar na linha, optando por uma alimentação regrada e pela caminhada diária. Gosto muito, né, de ter uma boa alimentação, fazer uma boa alimentação, porque eu acho isso muito importante. Afinal de contas, nosso remédio, né, é a nossa alimentação. Além dessa questão da alimentação, no dia a dia costuma fazer algum exercício físico, alguma coisa assim? Sim, costumo fazer o exercício físico. No momento não estou na academia, mas pretendo mais, assim, sempre fazer caminhadas, isso assim, ajuda muito, né, a questão de saúde. A Sirlene não é diferente. Ela ainda busca passar regularmente por especialistas para acompanhar como está a saúde. Graças a Deus, como está indo tudo ok, eu vou em ano, entendeu? Tenho muito cuidado assim, com a alimentação, né? É mais ali, fruta, verdura, assim, né?
já passei até pelo nutricionista. Um estudo feito em 60 países apontou que quanto menor a renda per capita e o nível educacional de uma população, os indicadores da saúde cardiovascular são piores, aumentando a mortalidade por infarto. O problema maior é que a doença muitas vezes não apresenta sintomas. O infarto, né, vamos dizer, um paciente que tem o colesterol alto, ele pode formar placas de gordura nas coronárias, né, e no início o paciente não tem sintoma nenhum. Quando já começa a sentir, é porque já tem uma obstrução coronariana acima de 50% do vaso que está sendo lesado. Então é isso. Então com essa alimentação rica em sal, que às vezes pode provocar aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, pode haver uma obstrução de uma coronária e ele ter um infarto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, cuidar da saúde do coração é um dos maiores desafios da saúde no país. O ponto positivo é que é possível reduzir 85% dos riscos que levam aos problemas cardiovasculares, evitando-os. Basta adotar hábitos mais saudáveis. A vitalidade do seu Gildásio, aos 60 anos, mostra o quão ele dá valor a uma vida mais saudável. Trabalho muito debaixo do sol quente, na chuva, na poeira, no carvão, faço tudo na roça. Comer besteiras só no final de semana. Dá uma voltinha na lanchonete, né? Aí não tem jeito, tem que comer uma massa, um hambúrguer, um cheeseburger. Isso é uma vez por semana. Mais uma parada para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com outros assuntos, inclusive a previsão do tempo.